vida do Wellington, Senhor, meu Deus, meu Pai, nas tuas mãos, como ferramenta, Senhor, meu Deus, meu Pai, que ele venha nos instruir com uma clareza também, que nós possamos entender, Senhor, meu Deus, meu Pai, para poder compartilhar da tua mensagem, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor da glória. Abençoa a vida de cada um que está participando aqui nesta noite, e cada um receba essa porção, essa bênção, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor da glória, da revelação da tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, que a tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, venha nos libertar, venha nos curar, venha nos transformar a vida de cada um que está aqui no dia de hoje, que o Espírito Santo e a presença de Deus possa se fazer presente em nossas vidas, Senhor, meu Deus, meu Pai. Abençoa aqueles que estão doentes no dia de hoje, aqueles que não puderam estar presentes aqui participando online, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor da glória. Visita cada um, Senhor, meu Deus, meu Pai, e venha dar sede de conhecimento para cada um, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor da glória. E desde já te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Bora então, né? Bora. Vou apertar aqui. Bom, eu queria falar um pouco primeiro sobre a última aula. A gente estava falando um assunto que foi bem interessante, que o Eric abordou, né? Sobre o cavalo branco, os 4 cavaleiros do Apocalipse. É interessante isso. Ele abordou um assunto que foi muito pertinente, na verdade. Porque a gente estava fazendo o estudo da escatologia baseado em Mateus, né? Explicamos aquele dia como funcionou o Apocalipse, né? A gente... Ô, pastor, pede pra Jéssica baixar, acho que o som dela, porque tá dando eco. Já tá dando eco. Ó. Então a gente tem como base de fé, né? Ou seja, como chave hermenêutica da nossa fé, a Escritura, mas tem algumas partes das Escrituras que a gente tem que dar um pouco mais de ênfase. Por exemplo, o que Jesus disse tem que ser mais enfatizado do que até mesmo os apóstolos dizem, né? E a gente sabe as condições do livro de Apocalipse. Então, nós já explicamos isso aquele dia, entendemos que a nossa vida tem que ser baseada no que Mateus diz, né? No que diz Mateus, no livro de Mateus, através do que Jesus diz, mas de qualquer forma a gente também precisa estudar, né? Para poder saber, né? A Jéssica falou, né? Para a gente compartilhar com as pessoas, né? Sobre o que é na Escritura. E aí o Edson, quando a gente terminou, ficou pendente aquela situação sobre o cavalo, né? De Apocalipse 6, que está escrevendo na abertura do espelho. Eu vou ali ler de novo, só para a gente fechar esse ciclo, tá, Edson? Beleza? Fechar esse ciclo e já voltar pro ano que aqui. Beleza. Apocalipse 6, versículo número 1. Todo mundo achou aí? Beleza. Vai, pastora, chega. Vamos lá. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia em voz alta, de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Ele foi dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Algumas traduções de estudo, algumas interpretações acerca de linhas teológicas, não posso dizer erroneamente, mas a interpretação não tem errado nem certo. Interpretação é interpretação, tá? Cada um tem uma visão da interpretação. Cada linha teológica tem a sua visão. Algumas linhas teológicas, eles vão entender que aqui se fala do Cristo, de Jesus, entendeu? Por quê? Porque tem toda a analogia acerca do Daniel, acerca do cavalo, acerca do branco, acerca de tudo isso. Porém, o próprio texto
senão o próprio Jesus. Certo? Aberto o selo, aí João fala, olhei e vi o quarto animal, um dos quatro animais, que dizia em voz alta como um trovão, vem e vê. Certo? E então, aí depois vai falar sobre hegemonia. Hegemonia, na verdade, ela vai querer dizer um centro, como que eu posso dizer? Uma soberania, como se fosse um rei, né? Um que manda em tudo, entendeu? Ou seja, nós esperamos que sim, o anticristo vai vir, né? Como está escrito, e ele vai enganar a muitos, como diz na própria palavra, né? Enganando até mesmo aqueles que acreditam que sabem da escritura, né? Então, este aqui, está se referindo aqui, desse cavalo branco, é o próprio anticristo. Porque pode ver que o texto segue depois com o cavalo vermelho, ou seja, se um imperialismo do cara do cavalo branco acontece, a revolta. Se a revolta, com certeza vai haver a guerra. Então a guerra vai trazer o quê? Fome. Então vai seguir do cavalo vermelho, a fome. Vindo a fome, o que vem depois? As mortes, começam a acontecer todos os tipos de mortes, de doenças, de pestes, pandemias, ou melhor, né? Epidemias. A gente pode chamar de pandemia também, não tem problema. E logo em seguida, finaliza com o cavalo cinza, que representa mais do que nada a morte total. Este cavalo, na verdade, lá está escrito que ele mata um quarto do mundo, né? Um quarto de tudo que existe. Então, aqui é uma simbologia do anticristo. Certo? Até aí, tranquilo? Porém, olha que interessante. Quando a gente vai lá em Apocalipse 19, vamos lá no Apocalipse 19, todo mundo. Apocalipse 19, começar a ler do versículo número 1. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele se chama Fiel. Olha agora a nomenclatura, tá, irmão? E verdadeiro, e julga, e peleja com justiça. Ele não está falando somente de vitória, está falando sobre a justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ou seja, muita coroa, e tinha o seu nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Ele estava vestido com uma veste salpicada de sangue. Olha aí, mais uma chamada aí. O nome pelo qual se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos do céu em cavalos brancos, investidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E a ele as regirá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o largar do vinho, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido, né, e na sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: a todas as aves voam pelo meio do céu, vinde a juntai a ceia do grande Deus. Este é o Cristo. Então é interessante, né? Em Apocalipse, no capítulo 6, fala sobre um homem no cavalo branco, mas não tem a ver com Cristo, sim com o anticristo. E aqui é até engraçado que a chamada que o escritor dá aqui nessa tradução é a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso anticristo. Né? É interessante. Amém até aí? Então tá. Então esse desfecho aí que a gente tinha já matando. Então
teologia. Tem vários estudos, né, que a gente vai fazer. Já fizemos e alguns vamos fazer. Fizemos bibliologia, né, que é estudo sobre a Bíblia. Estamos fazendo a cristologia diariamente, né, que é estudo sobre Cristo. Vamos fazer ainda a soterologia, que é estudo sobre a salvação pela graça, né. Fizemos já com o professor Leroy pneumatologia, né, que é estudo do Espírito Santo, né. E agora nós vamos fazer a escatologia. O que significa escatologia? Escaton significa o fim. É tudo das últimas coisas, do último, na verdade, né? Significa último, na verdade. Fim, último. E elogia é estudo. Então, estudo das últimas coisas, no caso, para nós cristãos, né? Segundo a história bíblica, nós precisamos estudar as últimas coisas porque ela nos interessa, né? A palavra mais dita nesse estudo é assim, sobre Jesus. Como Jesus vai vir? Quando Jesus vai vir? Né? Para quem Jesus vai vir? Entendeu? Essas são perguntas pertinentes que a gente precisa resolver. Existem alguns estudos de alguns 100 e poucos anos para cá, e algumas linhas teológicas que estão querendo impor datas, não datas específicas, mas períodos, né, que possa ser a vinda de Jesus, sinais que não estão nas Escrituras, e isso também é dado dos falsos profetas, né? Porque o próprio Jesus disse que nem o Filho, nem os anjos saberá a hora e o dia. Só o Pai. Então, nossa base de fé, nossa base de saber sobre a vinda de Jesus, é tudo sobre o que ele disse, né? Alguns diz também que ele virá como um arrebatamento secreto, que muitos não verão. Ele vai vir, vai tomar algumas pessoas, né, e vai levar, e a gente só vai saber depois. Também não procede biblicamente falando, né? Esse é o entendimento pré-tribulacionista, que vem através do entendimento de uma pessoa que diz, porém, não tem base bíblica, né? E nós podemos crer acerca da vida de Jesus. Primeira coisa, a gente pode ler aqui no livro de Atos. Vamos lá em Atos. A gente vai ler bastante, hein? Perdoa a gripe aí. Não vou passar para vocês, não perdoa que eu vou ficar fumando toda hora. Vamos lá. Atos capítulo 1. Versículo de número 4. Estando com ele, determinou que lhes não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Que disse ele, de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Muito depois desses dias, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu o templo do reino de Israel? E ele diz, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eu vou ler aqui, eu vou parar aqui e a gente vai voltar, tá bom? Ou seja, para aquele que crê em Cristo, para aquele que vive perante o Evangelho de Cristo, que entende que a vida de Jesus é iminente, ela está por vir, as coisas, os meios, o quando, não é uma preocupação para a gente. A preocupação para a gente, na verdade, é como viveremos esperando. É mais interessante nós nos preocuparmos com como vivermos esperando o final do tempo, né? Esperando o que Jesus tenha. Porque o interessante é Jesus chegar, porque ele mesmo disse que ele vai chegar como um ladrão, né? Ou seja, repentinamente.
Então, se ele chegar repentinamente e você não estiver preparado, de nada vai adiantar saber as coisas. Então, a ideia é estar preparado sempre. Como estar preparado sempre? Se mantendo da forma correta, da forma que ele determinou para que nós sejamos e façamos. Né? Aí não haverá erro, será erro. Você não se preocupar com as coisas que não diz respeito, né, a nós, seres humanos, e seguidores de Cristo. Né? Vamos continuar aqui. Mas recebeis a virtude do Espírito Santo, ou seja, o poder que há de vir sobre vós, ou seja, ele mandou você exercer aquilo que você recebeu dele, né? Que é o poder do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Olha que interessante. E quando dizia isso, vendo ele, foi elevado às alturas, uma nuvem recebeu, ocultando dos olhos, e dando os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Olha que interessante. A gente costuma entender que a vinda de Cristo é algo subjetivo, espiritual e é algo que a gente vai sentir. E, na verdade, a Escritura está dizendo que nós veremos como foi que ele foi visto ser assunto ao céu, por mais ou menos, assim, não tenho a certeza da quantidade, tá? Mas é especulativo. Mas é mais ou menos em torno de 500 pessoas que o viram ser assunto ao céu e sumir entre as nuvens. Então, os varões que estão ali de branco, que são os homens que falaram no posto, que estavam ali forte, as pessoas que estavam ali perto, falaram assim: ó, da mesma forma que ele foi, ele virá. Entendeu? Quem disse isso? Foi Jesus? Não, mas foi o espírito dos varões que estavam ali do lado. Mas vamos buscar ali em Apocalipse 1:7. Tem mais uma confirmação do que eu acabei de falar. Aqui. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo o que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Até aqui. Ou seja, mais uma confirmação de que ele vai vir e que todos nós veremos. Não tem como. Então, ou seja, como Jesus virá? Primeiro, fisicamente, visualmente, gloriosamente. O que interessa para nós é isso. Como Jesus virá? Fisicamente, né? Gloriosamente e visualmente. Então, a gente já não tem mais por que pensar que isso é um acontecimento somente espiritual, que na verdade ele vai vir de verdade mesmo, da mesma forma que ele viveu aqui, que ele andou com os apóstolos na época dele, ele vai vir aqui, a gente vai poder vê-lo, ouvi-lo, né, contemplar a glória dele na presença do Pai. Até aí, tranquilo? Alguns conseguem dividir toda essa cronologia, né, através de estudos, e acaba entrando em linha teológica de novo, né? Porque tudo que dá um estudo dá uma linha interpretativa, né? E a gente procura fazer o quê? O que é base para nós. Então, essa linha cronológica que eu gosto de estudar,
gente tem ela, mas eu acho que não se faz necessário. Eu acho que a gente não precisa estudar como o momento. O que a gente precisa saber é que ele mesmo disse através das palavras dele, que quando o Evangelho de Jesus Cristo for pregado em toda a terra, aí sim está iminente a volta dele. Isso foi ele que disse. Isso foi parte das Escrituras que nos dizem. Bem? E a gente pode enxergar que, nos dias de hoje, a gente tem uma ferramenta que não está difícil disso acontecer. Né? E aí você começa a fazer as interpretações sobre o livro de Apocalipse, sobre o Evangelho de Mateus, sobre Jesus dizendo o que ele disse no Evangelho de Mateus, né? Ou em Lucas 21, 22, ou em Marcos 13. Ele vai estar fazendo referência de coisas que aconteceriam muito parecida com coisas que estão acontecendo em nosso tempo. Não estou dizendo que é agora. Eu não posso afirmar que a volta é agora. Porém, o que ele deixou como um sintoma, como sinais, já estão acontecendo há um bom tempo, mas agora mais ainda. E mais próximo ainda de ser pregado o Evangelho a todo mundo, porque é muito mais fácil agora. Né? O pessoal da antiga que está aí sabe que para a gente evangelizar 5 pessoas demorava no mínimo 5 meses. Hoje você consegue evangelizar 5.000 pessoas em 1 hora. Verdade. É só você ter um canal um pouco eficaz. Então, acelerou o processo. E a palavra ainda diz, né, que se você acelerar o processo, pode acontecer. Então, se você tem como acelerar, pode acontecer mais rápido, também pode acontecer de que se os de Deus não estiverem presentes, também pode retardar. Amém? Amém. Ele ainda fala lá em Apocalipse 22. Eis que venho sem demora. Então, a promessa de Jesus de voltar está em João, quando ele fala que vai preparar um lugar. Né? Eu vou preparar um lugar. Né? Estava com a gente acabou de ler, em Atos, né? Em Apocalipse, onde diz que todos os olhos verá. Certo? Alguns sinais descritos nas Escrituras, sobre a volta da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Primeiro, alguns sinais da natureza, como peste, terremoto, tsunami, né, revolta dos mares, né, fome. Isso está tudo descrito na Escritura. E a gente sabe que já está acontecendo há um bom tempo já. Sinais sociais, né, da sociedade. O amor de muitos já se esfriaram. Não vou nem falar que está esfriando. Já esfriaram. Porque hoje nós já não temos mais aquele respeito do mais novo para o mais velho. Não temos mais o respeito do filho para o pai. Né? O homem já não tem mais o valor devido na sua casa. A mulher já não tem o valor devido na sua casa. Então, o amor está se esfriando porque a sociedade como um todo está começando a ficar doente por não acreditar mais na vinda de Jesus ou acreditar que a vinda de Jesus é algo que não é tangível, que não é palpável e que não é visível. Amém? Nós, como cristãos, temos essa missão, não só de apregoar o Evangelho, mas também de alertar todos os cristãos e os não cristãos de que o método que nós estamos vivendo é anti-bíblico, anti-cristão. Mesmo nós cristãos estamos vivendo de uma forma antibíblica, onde os conceitos de Jesus não são mais seguidos por mero prazer, por mero vontade própria. E aí nós fazemos o quê? Retardamos a vinda de Cristo. Porque a vinda de Cristo para nós, ela deve ser gloriosa, deve ser o dia mais feliz da nossa vida, em vida e em morte para vida. Bem, então, esses sinais que estão acontecendo, eu como cristão, como um servo de Jesus, como um servo de todos os meus irmãos, eu entendo que é uma corresponsabilidade. Quando a gente vê alguém não prestar uma condolência, quando a gente vê alguém não prestar um respeito, nós nos calamos, nos omitimos, nós estamos corroborando para que a
vida de Jesus seja prorrogada. Entendeu? Então, a ideologia cristã, ela transformou-se numa doença incurável. Por quê? Porque quando você está fazendo o errado, achando que está fazendo certo, você mata por isso. Verdade. E já aconteceu muito. E nós, cristãos, nós entramos num campo minado. Porque o cristão de verdade, que lê as escrituras, ele tem o alívio de saber que Jesus é o Consolador. Mas o cristão que não lê as escrituras, ele tem o alívio de que alguém disse para ele que há um Consolador, mas ele não sabe a que hora e quando ele vai ser consolado. Ele acha que ele vai ter que fazer as coisas para ter paz. E aí ele começa a barganhar, e Deus não aceita barganha. E aí, quando ele não consegue o que ele deseja, ele age por meios próprios. Entendeu? Até alguém postou um vídeo engraçado, se não me engano, acho que é a pastora Leninha, sobre o diabo falando, vocês não leem a Bíblia, um negócio assim, eu não entendi direito ali, mas, quer dizer, eu entendi direito que ele está satirizando uma coisa que é real. Porque, imagina, o diabo brincando falou assim, vocês... Oi? É o Kaique dando chute ali. Então, aí. Aquele pessoal. Entendi. É interessantíssimo. Muito bom. Porque ele botou o pessoal para pensar. É como ele estava fazendo o diabo, falando assim, mas eu nem preciso pedir para vocês lerem a Bíblia para saber o poder que vocês têm, porque eu sei que vocês não vão ler. E ele não está mentindo. Não. Entendeu? Eu costumo dizer, meus queridos irmãos, que a nação de Cristo é um remanescente. E muitos vão achar que eu sou arrogante. Mas quando você começar a ler as escrituras, você vai ver que não. Porque a gente ainda preza. Não é a bandeira, não. É o grupo de pessoas que resolveram falar de Cristo através da Bíblia, das Escrituras. Entendeu? Pode ver que uma aula de escatologia, eu não estou colocando Apocalipse para aterrorizar todo mundo, porque não faz o que faz necessário. O Apocalipse, eles têm uma coisa importante. Pode colocar nossa ideologia. Isso, exatamente. Mas é isso que eles fazem. Exatamente. Para poder falar que meu time é melhor do que o time. Entendeu? Se eu tiro fora essa parte de sistematização, porque o que eles fizeram é sistematizar a volta de Jesus. Mas o próprio Jesus falou, nem os anjos, nem o filho é ele mesmo, gente. Ele mesmo falou que ele não sabe o dia da vida, e senão o próprio Deus. Então, por que eu vou achar na minha cabeça que porque eu li o Apocalipse, que eu fiz umas interpretações, eu posso ir lá colocar que eu entendi que determinado período ele vai vir. Agora, vamos supor que realmente eu tenha muito bom acerca disso. Isso que você falou, Guilherme, é interessantíssimo, porque o homem ele fica querendo muito ter respostas que não cabe a ele ter, né? Que são mistérios de Deus que Deus não revela, né? E aí é onde muitos pira na batatinha, alguns enlouquecem e outros, por querer saber aquilo que não compete a nós saber, vai para outras religiões achando que essas questões vão ser respondidas, aonde são iludidas, né? Eu tenho um tempo meditado sobre isso, porque tem pessoas que eu conheço que foram para outras religiões buscando respostas que eles achavam que Deus não ia dar a eles. Mas por quê? Porque estão querendo saber algo que não compete ao ser humano. Esse negócio do ser humano querer saber a data exata que Jesus vai vir, a hora exata que Jesus vai vir, não compete a nós. Muitos mistérios o Senhor não vai revelar a nós, que não cabe a nós saber, né? E é isso que o homem tem que entender. Perdão. Verdade. Corretíssima, pastora. E, inclusive, quando eles começam a fazer isso, dá a entender que eles querem controlar algo. Né? Porque se eles estão querendo saber de algo que o próprio Deus falou que não compete a eles, como está escrito ali, né, no Apocalipse 19, não compete a nós saber os meios, dia e a hora. E sim vivermos para ele, esperando isso, na verdade. Né? É mais importante o meio que se vive para isso do que o dia exato, o dia exato que vai acontecer. Né? Verdade. Mas é interessante que... Opa! Eu queria fazer uma pergunta para saber se tem alguma parte na Bíblia que fala alguma coisa sobre
Porque assim, quando Jesus veio, ele foi desacreditado, muitos duvidaram que ele era o Messias, que ele era o Cordeiro, né? E nessa volta dele, como será? Como que nós vamos acreditar? Ver e acreditar. Eu acredito que vai ser fácil, porém, tem alguma coisa falando isso? Eu creio que sim, nós acabamos de ler. Fala que ele vai vir como reto juiz, ele vai vir como um dominador, ele vai vir como rei. E não tem como não enxergar ele da forma que ele realmente virá, porque todo o poder estará sobre ele. Ele se investiu novamente da glória que ele se despiu para nos salvar. Ou seja, vai estar o próprio Deus nele. Entendeu? Não tem como. O falso profeta vai jogar sinais para que nós entendamos que ele é o próprio Cristo. Mas quando o Cristo chegar, a remanescente da glória dele é tão absurda que nada, absolutamente nada, pode prevalecer sobre ele. Até a palavra diz que ninguém no mundo, ninguém em cima da terra, ninguém embaixo da terra, ninguém em nenhum lugar pode coibir ou pode parar a vinda de Cristo. Nós não sabemos o dia, nem a hora. Só sabemos que é certo que ele virá. E quando ele vir, ele vai vir na sua majestade com seus anjos. E se dará a cada um segundo as suas obras. O cara que vem para como reto juiz, não tem contraposição, irmão. Porque ele... Não, ele já falou ômega e fora de mim não há outro. Quando eu chegar aqui, é para quebrar, para não falar certo, é para arregaçar tudo. Todo mundo vai saber porque ele vai chegar tocando terror. Você está entendendo? Imagina, eu imagino agora uma conjectura pessoal, né? Eu sou meio suspeito de falar que eu sou apaixonado por Jesus, tá ligado? Mas é tipo assim, ele chegar, entendeu? Um pelotão de infantaria, entendeu? De céu, infantaria de céu. Chegar acelerando assim, ó, artilharia e falar assim, ó, bota para arrebentar a parte de baixo, bota para arrebentar a parte de cima, que eu só vou ficar aqui no comando. Agora você entendeu mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Então não tem. Contra o exército de Deus, como a gente fala que eu e Deus somos maioria, imagina Deus de Jesus. Entendeu? E as escrituras, ela prova isso todo a sua extensão. Toda a sua extensão. Né? Não, então trocando, falando assim mais simplório, assim, da primeira vez que ele veio no sapatinho, veio devagarzinho. Aí agora dessa vez ele já vai vir estourando tudo. Vou dar uma pra você assim, que é uma que eu uso, tá? Até a Micaela vai gostar disso aí. Primeiro ele veio na cena como um cordeirinho. Essa Yasmin é outra, pastor. Essa não é a nossa Yasmin, essa é outra Yasmin. Então tá. Então beleza, mas tudo bem. Ele veio como um cordeirinho, certo? Ele fez o papel de cordeiro, né? Não abriu sua boca. Perante seus tosqueadores, ele fez o mais humilde dos humildes, fez humilhado, né? Foi crucificado, foi morto, ovelha. Já em Apocalipse diz que quando ele voltar, ele vai voltar como um leão da tribo de Judá. Aleluia! Jesus, glória a Deus. É porque a missão era outra também, né, o pastor? A missão era outra. A missão era ele restaurar a nossa paz com Deus. Agora a missão dele dessa vez vai ser outra, né? A missão dele agora é julgar. A missão dele agora é a função de justo juiz. Entendeu? E ali não vai ter mais pra ninguém. Jéssica, tá na mãe? Pode falar. Eu vi aqui pelo estudo as épocas da veracidade, como comprovar a veracidade pra gente acreditar que isso vai acontecer, né? Em Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas, que escreveu para Paulo, né? Que Paulo estava preso, Lucas escreveu. Paulo se converteu após Jesus já tinha morrido já. E João, o apóstolo que escreveu o Apocalipse, ele escreveu o Apocalipse numa época e Paulo mandou o Lucas escrever em outra época e fala a mesma coisa. Você vê a veracidade? Quem escreveu a Apocalipse foi o apóstolo João. E Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas por intermédio de Paulo.
E os dois. E aí você vê que é dois livros diferentes, duas pessoas diferentes que falam a mesma linguagem. Aleluia. Que ele virá, ele nos céus, voltará. Eu achei interessante, eu acho que essas coisas comprovam mais a veracidade para a gente poder acreditar que isso vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Então, e assim, ó, a volta de Jesus, ela deixa bem específica nos livros que ela é literal, né? Então eu fico imaginando, agora sim eu fico imaginando como deveria ser assim, mas não que eu estou especulando nada, entendeu? Mas tipo Jesus chegando num cavalo branco, que tamanho seria esse cavalo branco, né? Como ele seria fisicamente? Será que ele teria o mesmo corpo? Será que ele teria um corpo glorioso? Essas conjecturas que nós devemos fazer para poder, né, sentirmos mais respeito, mais medo, mais temor, medo não, mais temor, né? Para que nós possamos viver mais coerente ali, né, acerca do evangelho dele, né? É interessante, ó, tem uma frase de John Wesley que ele fala assim, ó, as coisas essenciais que nós tenhamos unidade, as não essenciais que nós tenhamos tolerância, mas em todas as coisas o amor. Entendeu? Então, ou seja, se nós estivermos baseados, fitos com os olhos no Evangelho, segundo as Escrituras, a vinda de Jesus para nós vai ser, eu acho que o ápice, né, o pináculo da nossa alegria. Aleluia. Vai ser o âmago de uma felicidade, acho que nunca sentida por nenhum ser humano. E é isso que nós devemos esperar, né? Porque a morte já não pode mais ter vitória sobre nós, né? Jesus já provou que nós não temos mais problemas com a morte, né? Mas ainda temos as arestas religiosas que entendem que nós precisamos ter medo ali da morte, porque para alguns até, eu entendo que Jesus está voltando um pouco mais rápido. Eu sei que eles vão ser julgados, naquele grande dia vai ser ressuscitado os mortos. No dia do Senhor será ressuscitado os mortos. Né? Todos eles se levantarão, uns para juízo, outros para condenação, uns para juízo de salvação, outros para condenação. Porém, quando você está vivendo em Cristo e tem essa certeza de que a sua vida é uma vida de esperança, uma vida de preparação. A palavra certa é uma vida de preparação. Porque nós estamos vivendo uma vida de preparação para a vinda de Jesus, para o grande dia do Senhor. Entendeu? Se você tem uma certeza que você está vivendo essa vida de preparação, quando você está mais próximo ali do término da sua vida física, né? E vai começando a definhar o nosso plano físico, né? A morte que não deveria causar problema, né? Mas que fisicamente acaba causando, nós estamos chegando mais perto do Cristo, né? Por exemplo, eu estou mais perto do Cristo do que a Leninha, do que a Jéssica. O Eric está mais perto do que eu, não, cadê? Mais perto do que algumas pessoas mais novas, entendeu? E assim, nós entendemos que se vivemos assim, né, vamos saber quem está mais perto do Cristo. Vamos se aproximar dele, porque é dele que a essência sai. Aí você vai nas Escrituras, você ouve que nas Escrituras a sabedoria vem dos anciãos, não vem dos inteligentes, não vem dos sabedores, né? Ou dos tocadores, ou de qualquer outro olho. Vem sempre dos anciões. Por que será? Isso eu já entendo que isso é um feedback, entendeu? É um retorno para nós acerca das Escrituras. Porque da onde vem o conhecimento? Se não dos anciões, né? Eu lembro, todas as vezes que eu lembro disso, irmão, eu lembro da Septuaginta, né? Onde eles pegam 72 anciões e colocam numa ilha e a escritura fica perfeita como ela era antes. Como assim, cara? Entendeu? É Deus trabalhar de forma tão veemente e a gente fazer virar paupérrimo aquilo que Deus fez grandioso. Porque a nossa vida, escatologicamente falando, né, deveríamos ter gozo, né, a fim de que o Evangelho fosse pregado o mais rápido possível, para que nós pudéssemos ver a face do nosso Pai o mais rápido possível. E eu ansei por isso, porque imagina a gente conseguir
gente precisa... Pode falar. Mas então assim, no entendimento, por exemplo, a gente morre aqui na Terra, a nossa carne morre aqui na Terra. Até a vinda do Cristo, nós ficaremos, por exemplo, em stand-by. Exato. Exatamente. Você morreu, você não vai. Não é aquela historinha, você vai pro céu, você vai pro inferno. Não, você fica em stand-by esperando a volta de Cristo. Não é purgatório. Entendeu? Você vai ficar em stand-by. É isso aí. Você vai voltar pro Pai e ficar no Pai na dispensação ali, só aguardando. Né? E quando chegar o dia certo, aí você vai estar no lugar certo, na hora certa, com quem é certo. Aleluia. O que diz as Escrituras é isso. Né? Ele fala que Paulo até fala um negócio interessante, você viu? Não precisa abrir não, abre aqui rapidinho. Tá aqui no Apocalipse também. Não, bem. Tá aqui, em 2 Timóteo. Paulo fala assim, então posso dizer que meus parentes que morreram estão em stand-by. Quando chegar o grande dia, eles vão estar lá. Exato. Todos eles. Todo mundo. É tudo stand-by, tudo aguardando. Agora, é aquele negócio. Deus vem para todos. Uma coisa que eu vi no estoicismo e eu vi também numa religião que eu não lembro o nome agora, mas eles atendem os incêndios lá, os negócios, falou assim, Deus é para todo mundo. E eu concordo, Deus é para todo mundo mesmo. Então, por que Deus é para todo mundo? Porque quando eu morrer, eu também vou ver a Deus mesmo que eu não siga Jesus. Entendeu? Só que eu vou ver a Deus na condição de réu. Entendeu? E eu estou pretendendo ver a Deus na condição de filho. Aleluia. Aí cada um escolhe. Entendeu? Aleluia. Então o que está em stand-by para filho é uma coisa, o que está em stand-by para réu é outra. Entendeu? Aqui você vê Paulo falar assim, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Desde agora, a coroa da justiça me é dada e guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Aleluia. O apóstolo Paulo, quem disse isso foi o apóstolo Paulo, não sou eu. Eu só estou replicando o que ele falou. Entendeu? Ele falou que a gente vai estar, olha só, vou ler de novo, tá? Desde agora. Ou seja, ele sabia, essa hora aqui é a hora que o cara chega com uma fita de couro, com o nome dele, e fala, Paulo, você sabe pra que é fita de couro, né? É pra colocar na cabeça, porque ele foi decapitado, tá? E colocar no pescoço. Então, o nome tinha que ficar na pessoa pra saber quem morreu. Não sei se vocês sabem disso, tá? Ele chega com a fita de couro, o nome dele, dá pra ele sabe que ele tá indo ser morto. Neste contexto, ele fala isso, combati um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Ou seja, ele não está morrendo, naquele momento, está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, olha só, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia. Tá pegando o rec aí, pessoal? Aleluia. Como o Paulo já chega para você e já fala assim, ei, estamos aqui, vamos fazer para Deus, porque você só encerra a sua carreira daquele jeitão, entendeu? Que eu estou por vocês. Mas escatologia, escatam o final, o fim, o último. Tá, mas o último não importa se você não estiver no dia, quem vai vir, né? Então, o mais interessante da escatologia é você viver dentro da escatologia a cristologia. É isso que eu queria trazer nesse tema, porque a vinda de Cristo é muito mais importante para nós, muito mais importante, né? Eles tiveram experiência com ele, ou como Paulo, porque esse cara ele viveu Cristo na essência. Ele foi uma pessoa que ele realmente fez o nome de Jesus perdurar e continuar a ser propagado através da sua vida e do seu testemunho. E a missão de todo cristão independente de ser no início etimológico, escatológico, ou meio, ou por mídia, ou não interessa. O que interessa para nós é fazer o nome dele ser, para que nós sejamos junto com ele. Aleluia. Para que a gente possa estar lá naquele grande dia, colocar a mão para o céu e falar, somos vitoriosos, entendeu? Em todas as formas
Cristo. Porque uma linha teológica não vai levar a gente para o céu. Independente de eu crer que o povo de Deus passará ou não a grande tribulação vai vir. Independente de eu crer que ele volta antes ou depois do milênio, Jesus vai vir. Então, para mim, pouco indifere. A parte dele é a dele. Escatologicamente falando, a parte de Cristo é a parte dele. Com Cristo, para que os nossos tempos aqui, o nosso tempo aqui, eles façam menção e ecoem pela eternidade acerca do próprio Cristo. E caso Cristo não vier no nosso tempo de vida terrena, vida física, se ele não vier, espero que venha, mas se ele não vier, tá? Que o nosso nome pregue o Evangelho, mesmo depois de nós não estarmos aqui. Aleluia. O cristão verdadeiro deve pensar assim, né? Aquela mulher de Macabeus, tem 7 filhos, e dá consolo para os 7 filhos e falar, você não vai negar Jesus? E ela fala, não. E eles matarem um. Não vai negar Jesus? Não. Matou 2, 3, 4, 5. No 7º filho ela falou, mamãe já vai. Então, esse nome dessa mulher pregou o Evangelho desde quando ela morreu até o dia de hoje. Aleluia. Entende? E essa é a nossa missão, escatologicamente falando. Eu estou falando assim, ó, eu levo a escatologia como se fosse tomar café com leite. Aí fica um negócio meio esquisito, não fica? Ok. Parece uma brincadeira sem nexo, né? Mas olha que interessante. Wellington, você gosta de café com leite? Como você faz o seu café com leite? Ponho café, depois o leite. Beleza? Leninha, como você faz o seu? Eu não tomo mais café com leite, mas quando eu tomava café com leite, eu colocava primeiro o leite e depois o café. Pronto, tá definido. Então vamos lá. O Wellington é pré-milk. A Leninha é pós-milk. Eu gosto de misturar os dois ao mesmo tempo. Então eu sou a milk. Mas no final, quem toma o quê? A gente toma o quê? Café com leite. Café com leite. Entendeu? Então é uma definição, acho que tão simplória, que acaba sendo engraçada, mas é muito, muito correta. Né? Se a gente prestar atenção, tudo vai estar em torno do Cristo. Independente de ser início, meio e fim. Ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. Ele mesmo disse, eu sou o alfa, eu sou o ômega, e fora de mim não há outro, não tem como. Entendeu? Então a escatologia para nós, nos dias de hoje, a gente pode colocar assim, que ela é uma doutrina de vida. Entendeu? Oi? Então, a gente falou um negócio interessante. O mais importante do que esperar a vida é viver para a vinda. Né? Que é o que eu acabei de falar. Né? Entendeu? Até aí, tranquilo? Tem alguma pergunta? Tranquilo. Não tem? Meu Deus. Tá bom assim, né? Eu falo demais, né, gente? Não, é que eu tô fazendo a pergunta tá fazendo a pergunta no meio aí, tá? Não, você não fala demais não, pastor. Tá muito boa a aula, tá muito interessante. E aquilo que vocês falaram no início, né? É a gente estudar para cada vez mais se aproximar de Cristo, não para ter medo, né? Porque na minha juventude, lá na minha primeira época como cristã, lá na Bleia, tinha medo de se falar de Apocalipse, tinha medo de se falar da vinda de Cristo, e não, a gente tem que viver um evangelho onde a gente almeja pela vinda de Cristo, né? Onde a gente quer que Jesus venha mesmo, porque a gente quer participar da ceia do Cordeiro, né? Eu acho que o ser humano, ele tem, como se diz, umas barreiras com a morte, né? Tem medo de morrer, vamos lá. Quando a gente se chega nesse nível de amar Jesus acima de todas as coisas e ansiar pela volta dele, e esse medo já não faz mais parte da nossa vida, porque a gente sabe que para muitos a volta de Jesus é o fim, e para nós a volta de Jesus é o começo da nossa nova história com ele, né? E olha, é maravilhoso. Eu tô
Eu vou falar pra você que já tá umas 2 semanas assim que eu tô. Eu não sei nem explicar como é que eu tô, mas amém. Continue aí, pastor. Olha que interessante, né? Eu acho que você Travou. Pastor, fala de novo que você travou deve ter visto aqui. de algum jeito aí. Não é possível. Então, tá, eu vou ler as minhas considerações finais para você entender o que você acabou de falar aí. Amém. Para nós, escatologia é entender que a morte não é o fim, mas sim um passaporte para o início renovado de uma vida gloriosa. Aleluia. Glória a Deus. Essas Aleluia. minhas considerações finais que eu escrevi aqui, ó. Top. Pastor Leninha, eu tava aqui pensando a mesma coisa. Eu tava pensando, pô, se eu vou ver todo mundo de novo, se vai ser um dia de glória, pô, demorou, vamos lá. Não é? É verdade. É verdade. E é até um consolo pra gente que perdemos os entes queridos, né? Porque eu acredito que aqueles que o Senhor, que morreu em Cristo, que foi em Cristo, mano, a gente vai viver junto de novo. É um consolo para nós e a gente vai para um lugar onde não vai ter choro, onde não vai ter dor, né? Então, independente de qualquer coisa, a gente vai estar com o melhor, a gente vai estar com Jesus, né? Então, as pessoas falando assim, ah, porque a volta de nossa vai dar medo, que não sei o que, meu, vem logo, Jesus. Vem logo. Você já imagina, né? Imagina você estar junto de todos que você amou durante a sua vida e num lugar onde não vai ter dor, onde não vai ter sofrimento, onde não vai ter choro, né? E o mais importante é você estar junto daquele que te amou antes de você amar ele. Gente, não. É poderoso demais, sabe? Você até pensa no livrinho dos Testamentos de Jeová lá. Bom, eu imagino o céu, eu como gosto muito de mar, gosto muito de água, eu imagino que no céu nós teremos assim uma praia maravilhosa. Mas como é glorioso, não é? Que nós vamos. Mas olha que interessante, quando a gente fala de rever os entes queridos, rever as pessoas que nós amamos, olha que poderoso isso. O Edson falou aí, eu achei interessante também, a Leninha também. Qual o motivo da gente pregar o evangelho para quem a gente ama? Poder estar com eles nas bodas do Cordeiro, eles poderem participar com a gente da mesa de Jesus, né? É compartilhar essa... Gente, é bom, Jesus é maravilhoso. Como eu amo Jesus, eu não vou dividir ele com meu irmão, né? É isso. Eu atrapalhando a sua aula, desculpa. Não, tá perfeito. A aula tem que ser desse jeito, é participativa, não é um monólogo. A ideia não é ser um monólogo, nunca foi. Comigo nunca foi, entendeu? A ideia é ser diálogo mesmo, porque é no diálogo que a gente consegue saber, ouvir, expressar ideias, né? Senão, não funciona. Eu acho que aprendizado é isso. Eu Sim, que muitas vezes a minha dúvida é a dúvida de outra pessoa que não quis falar, né? Exatamente, é exatamente isso. Eu creio nessa parada mesmo, entendeu? Mas olha que interessante, quando vocês falaram sobre estar junto com as pessoas que eu amo, a gente agora eu vou entrar numa responsabilidade para vocês. Para mim, eu já tento fazer. Não sou perfeito não, mas eu tento fazer. As pessoas que nós já amamos, né, no tempo da nossa ignorância, essas a gente ama de todo o coração e tal, porque nós amamos de nós mesmos, entendeu? A partir do momento que nós levantamos a mão, aceitamos Jesus Cristo como único e salvador das nossas almas, Paulo diz que tudo que nós fizermos, se não tiver amor, de nada vai valer. Ou seja, esse mesmo amor ao qual nós amamos nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nosso tio, nossa avó, nosso avô, precisamos amar o nosso próximo. Verdade. Então esse amor que nós amamos do próximo, né, a gente vai sentir quando você pregar para alguém que você não conhece e saber que aquele cara que você está amando em Cristo, da mesma forma que amou o pai, da mesma forma que amou a mãe, ele vai estar lá naquele grande dia com você e você vai se regozijar da mesma forma que fosse seu pai e a sua mãe. Por isso que não teremos uma divisão. A Bíblia diz que nós teremos todos juntos em um só corpo glorioso. Parece parada louca. Tipo assim, eu vou ter um com você, ué. Em Cristo, em Deus. Eu vou ter um com você, né? Em Cristo, em Deus. E todos nós nos regozijaremos nele. Então vai ser um bagulho muito mais top do que a nossa
Deus. Porque é como se você voltasse para Ele. Nós somos espíritos, voltaremos para o Pai. Se voltarmos nele, cara, que muito forte. Imagina você ter um com Deus, velho. Aleluia. Você bater no peito e falar assim, eu sou Deus, porque eu tô dentro do próprio Deus. Eu faço parte dele. Só que é o seguinte, ele já fez isso com você. Lembra do perfumezinho? Aquele perfume que a gente comprava quando a gente era molecão? E não tinha dinheiro pra comprar um original, comprava aquele que contém 1 grama. Continha 1 grama do perfume original. Não, vem pra Somos nós em Cristo, irmão. Hoje na Terra, nós podemos ter aquele perfuminho que contém 1 grama de Cristo. E esse 1 grama vai fazer diferença. Porque você ter 1 grama de Cristo é 15 mil vezes melhor do que você não ter nada. Verdade. Entendeu? E se você contém 1 grama e faz que essa 1 grama pega outra pessoa e contém 1 grama, cara, 10 pessoas já são 10 gramas. 10 gramas de Cristo na Terra que veio através de você, 9 através de você. Então você já está sendo um cara que está se preparando para aquele grande dia, para quando ele chegar e falar, vinde, bendito do seu Pai, porque me viste com sede, com frio e com fome. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Até aqui. Muito top. Amém. A gente desenrola o restante da última aula, tá bom? Glória a Deus. Nossa, que aula. Jesus. Amém. A próxima é sua ainda, viu, pastor? Amém. Vamos que Aliás, vamos. a maioria das aulas, assim, ó, a maioria das aulas, assim, do 4º trimestre é sua, viu, pastor? Ah, é? Cara, Você vai respirar um pouquinho aí, né, 2, 3, umas 4 semanas, e depois você volta de novo, viu? tudo bem. Eu tô amando. Eu tô Deus é amando. mais. Glória a Deus. Deus é mais. Amém, pastor. Eu tô amando. Graças a Deus. Se deu para tirar a dúvida, tá bom. Se tiver alguma dúvida, depois quiser perguntar no PV, né? Tá no grupo lá, pode ficar à vontade. Eu vou abrir, eu tava fechado, né, pro pessoal mandar mensagem, até por um cuidado, que às vezes a pessoa fica enchendo o grupo de mensagem, né? Mas aí essa semana eu vou abrir para quem tiver pergunta, colocar lá as perguntas, né? Aí ou o pastor responde no grupo, ou o pastor responde na próxima aula, é o pastor que decide. Tá bom. Beleza? Perfeito. Abençoe a todos. Amém. Morar, né? Obrigado. Orar, senão o Vamos. pastor Luiz briga com a gente. Ora aí, pastor. Oh, meu Deus, muito obrigado. Mais Agradecemos, uma vez, Senhor, por essa Pai. aula Estamos aqui na maravilhosa, sua Senhor. presença. Para saber mais das suas coisas, dos seus dias vindouros, da sua vida, Pai, da sua vinda. E sabemos que a nossa vida, Pai, ela pertence ao Senhor. Vem aqui. Precisamos mais de Ti, Pai. Precisamos saber que nós necessitamos mais de Ti aqui, para ficarmos mais prontos para o Senhor, para quando o Senhor resolver nos buscar, Pai. Aleluia. Estamos aqui, Senhor, na humilde pretensão de sabermos mais sobre Ti, Pai. Na humilde Verdade, pretensão de conseguirmos definir os seus conceitos, preceitos, ordenanças e pré-ordenanças, Pai. Eu preciso agradecer ao Senhor, pelo nosso Senhor Jesus, Pai, de quem nós somos e serviremos por toda a eternidade. Amém. Graças a Deus. Amém. Gente, a foto, senão a pastora Sheila depois briga comigo. Abrem as câmeras aí, quem tá com a câmera fechada. Jéssica, você tá conseguindo ver todo mundo? Que você é boa nisso. Você é a Meire, eu sou péssima. A Yasmin nunca consegue abrir a câmera, né, a bichinha? Acho que tá com as crianças. Ah, conseguiu! Deus. Gente, essa é a Yasmin, tá? Eu adotei ela muitos anos atrás. Tirou aí, Meire, pra nós? Oba, obrigado. Deus abençoe, gente. Beijo, até a próxima. Até a próxima. Glória a Deus, que aula. Jesus amado, Deus é bom.